na tela, não vamos perder muito tempo, vamos aproveitar o máximo dele aqui na tela. Joga aqui La Produção, deixa eu colocar aqui. Tá conseguindo me ouvir bem, Chiquinho? Tá tranquilo, hein? Ô, Lisboa, boa noite, querido. 1000%, meu irmão. Tô Pô, ouvindo obrigado. bem. Seja bem-vindo aí. Eu chamo de Jeff ou Chiquini? Tanto faz, meu irmão. Tanto faz. Você pode chamar Jeffrey, Chiquini, só não chama de doutor. Ah, legal. Só doutor que eu faço questão que você não fale. Vou deixar comigo então. Seja bem-vindo, tá? Se apresente pro pessoal, fique à vontade aí. O nosso bate-papo vai ser bem legal, bem produtivo, tá? A casa é sua, sinta-se em casa. Ô, Lisboa, legal. Fiquei lisonjeado com o convite. Já tenho acompanhado o teu trabalho. Muito, muito legal o seu trabalho mesmo, Lisboa. Eu tenho dito, esse trabalho que pessoas como você têm feito é importante, é necessário para esse momento que o Brasil está passando, né, Lisboa? Eu tenho dito, esse processo que nós estamos vivendo no STF não é um processo meu, não é um processo do meu cliente, é um processo dos brasileiros, Lisboa. Esse ano vai ser um marco no Brasil. Vai ser um marco, um divisor de águas com toda certeza. Esse ano, 2025, é um dos anos mais importantes para a nossa nação. O povo definitivamente aprisionado ou um povo livre. Por isso, Lisboa, precisamos mais do que nunca do seu engajamento, do engajamento do seu público, que eu quero dirigir a palavra aqui, esse seu público sempre muito qualificado. Eu vejo aqui sempre o chat, pessoas engajadas, pessoas de bem, patriotas, pais e mães de família, pessoas que estão todas juntas com o mesmo propósito. Um Brasil livre, um Brasil melhor. E estamos do mesmo lado, Lisboa. É por isso que eu tenho lutado todos os dias também. Obrigado, seja bem-vindo, sinta-se em casa, isso é importante. Quero agradecer os mais de 3 mil amigos ao vivo. Quem puder compartilhar e dobrar a meta, a galera do X, muito obrigado. E a turma do Facebook. O Zuckerberg tá ajudando a gente, né, Zuki? Obrigado, tá? O Face tá indo muito bem, graças a Deus, né? A gente tá streamando em 10 locais ao mesmo tempo, então tá indo para muitos lugares essa comunicação nossa aqui. Eu tenho acompanhado, eu vejo alguns Twitter seus, sempre acompanho ali, né? O Chiquinho agora tá na voadora no X, para quem não acompanha, eu recomendo, acompanhe lá, que tá bem Eu não interessante. usava então eu não usava Twitter. Aí uma Tá vez eu brincando? tentei. Faz um mês que eu fiz meu Twitter. Eu não Sério? usava, Lisboa. Daí quando eu fiz, isso eu fiz faz uns 2 anos que eu fiz. Aí, Aham. cara, suspenderam meu Twitter. Eu fiquei sem Twitter. Eu acho que eu xinguei demais. O Twitter tinha outro dono, aí tava Sim. suspenso. Aí voltou agora. Aí uns amigos me falaram, Jeffrey, teu Twitter voltou. Aí eu fui e passei a usar, mas quando foi suspenso, estava bem pequenininho e eu ativei esse mês. Legal, parabéns aí até pela posição que você vem colocando ali, porque é muito difícil a gente ver esse tipo de posição, né, na magistratura. A gente está acompanhando o que está acontecendo com o Brasil nos últimos tempos. Tá todo E, mundo acompanhando, né, Lisboa? Tá virando futebol isso daí, né? cara, tá melhor que Copa do Mundo, porque até então era pro brasileiro já ter isso de escola, né? Isso já era para ser um hábito nosso. A gente tá Mas aprendendo. os comunistas tiraram das escolas as matérias que faziam esse link com a Uhum. democracia, com o direito verdadeiro, para tomar as escolas dos nossos filhos. Correto. Eu tenho muitas perguntas para fazer, mas uma delas que eu estava observando, a gente teve o julgamento do presidente Bolsonaro, eu vi algumas postagens suas dizendo sobre questionando, né, o que daria, e teve um que eu achei bem interessante, que você publicou no dia 26, o julgamento final do processo de Bolsonaro surpreenderá todos, né. Eu queria entender um pouco mais sobre isso, porque não é minha área o direito, né, quando a gente pensa que tá indo pra um caminho, tem outro caminho, tem várias vertentes. Eu queria saber, de você, essa sua colocação, esse texto que você colocou ali, que eu achei bem interessante. Lisboa, olha só. É uma leitura que eu fiz, né? Eu sou Uhum. advogado criminalista há 13 anos, então já queimamos alguma gordura nesse tabuleiro do processo criminal. Quando esse caso começou, tá, ficou muito claro para mim, Lisboa, que era um jogo de cartas marcadas. E eu quero deixar bem claro para vocês ser ainda um jogo de cartas marcadas. Mas aquele trem inicial, Lisboa, do Alexandre de Moraes,
ele está destrilhando, ele está saindo do trilho. Esse processo, eu acabei de escrever no X, tá? Escutem bem isso que eu vou marcar agora. Esse processo, Lisboa, ele já atingiu o ponto máximo que ele podia atingir. Daqui para frente é ladeira abaixo. Esse processo já está desgastado, a narrativa já está desgastada. Daqui para frente, Lisboa, esse processo só vai se desgastar e enfraquecer cada vez mais a estratégia do relator. Quando, Lisboa, eles tiveram a estratégia de levar esse caso para o STF, já foi ali uma grande armação. Por quê? Desde sempre, ex-deputado, ex-presidente, não tem prerrogativa de foro. Aquilo que Lisboa a gente chamava de foro privilegiado, tá? Não podemos mais usar esse termo. Esse termo tem que ser aposentado, porque era um privilégio ser julgado no STF. Por isso que era um foro privilegiado. Hoje o privilégio é não ser julgado no STF, então não dá mais para usar esse termo, né? O STF, desde 2005, tinha o entendimento de que a prerrogativa de foro é da cadeira e não da pessoa. Então, por exemplo, o deputado que vira ministro não tem mais prerrogativa, porque a prerrogativa é da cadeira. Saiu da cadeira, perdeu a prerrogativa. Então, ex-presidente não tinha prerrogativa de foro, vai ser processado em primeiro grau. Em 2018, vem um julgamento do STF muito marcante que põe uma pá de cal nessa discussão e fala, pronto, não se discute mais. Pacificou, o assunto é exatamente assim. Ex é ex, não tem prerrogativa. Lisboa, nós advogados, a gente apresenta na nossa defesa essa tese. STF, desde 2005 vocês falam que ex-presidente não tem prerrogativa de foro. O ministro pega essa nossa defesa, manda para a PGR se manifestar. É assim mesmo. A PGR tem que emitir um parecer, tá? Para vocês entenderem, o que é a PGR? O que é o Ministério Público? É o bandeirinha, tá? Ele balança aquela bandeira, mas não tem um apito. Tá? Então ele dá palpite sobre tudo, mas não tem um apito, entendeu? Né? Então manda para o MP dar um parecer. Lisboa, nesse lapso temporal, entre esse limbo da nossa defesa e do MP se manifestar, o STF vem e muda esse entendimento. O STF vem e fala o seguinte, não, agora é o seguinte, ex-presidente é aqui no STF. Um dia depois dessa mudança de entendimento, o Procurador-Geral da República vem e fala assim, tá aqui meu parecer, ó, essa discussão das defesas aí, não precisa mais, não assiste razão à defesa, assunto superado. Ontem o STF disse que ex-presidente é aqui no STF, assunto superado. Então olha só, conseguiram deixar esse caso no STF. Começaram com a ideia de um ministro ser vítima, Lisboa. Não existe um print, uma interceptação, nada no processo que tenha um ministro vítima. Isso é criação. Iam atentar contra o ministro. Não existe isso, nem na delação do Mauro Cid. Tá? Criaram isso para deixar o caso no STF. Agora vem a minha tese. Por que no STF, Lisboa? Porque o STF é a última instância do Poder Judiciário. O Gilmar Mendes tinha uma frase que a gente usava muito, hoje ele parou de usar. Ele falava assim, que o STF é a última instância legitimada a errar. Porque acima não tem mais ninguém a cometer erros. Né? Então, o Gilmar Mendes falava isso. Né? Se esse caso começasse no primeiro grau, ia demorar 5 anos para chegar no STF. E qual que é a ideia? Ser muito rápido. Então imagina só, se fosse igual no Lava Jato, juiz Sérgio Moro, TRF, STJ, STF. 5 anos, Lisboa. 5 anos. Eles precisavam começar esse caso no STF para poder terminar em 2025. Senão não acabava em 2025. Mas espera lá. Começar esse caso no STF é necessário. Mas a gente não pode deixar esse caso no pleno. Porque o pleno tem muito ministro. E, por exemplo, o André Mendonça da vida pode pedir vista. O cara pede vista, senta no processo, não termina em 2025. Os casos de 8 de janeiro estavam no pleno. Estavam no plenário. Na denúncia do Bolsonaro, também tem 8 de janeiro. Ou seja, também tinha que estar no plenário. O regimento interno do STF diz que presidente ou pessoas com prerrogativa de foro é no plenário.
Correto. Então, tudo diz a regra que tinha que ser no plenário, mas o plenário pode dar errado a nossa estratégia de terminar em 2025. Vamos mandar para a primeira turma. Por que para a primeira turma? Porque, em tese, na primeira turma só tem companheiro. É. A vítima é o relator. Ex-advogado do Lula, Flávio Dino, ex-inimigo capital do Bolsonaro, Uhum. Carmen Lúcia, indicada pelo Lula, e o Fux, indicado pela Dilma. Opa! Só companheiro. Ou seja, ninguém em Lisboa vai pedir vista. A gente consegue julgar esse caso em 2025. Poderia ser. Qualquer um Pegando o pode pedir. raciocínio, o Fux poderia pedir vista ali? Calma lá. Olha, não, ali não. Ali Ah, ainda tá. não. Ah, legal, Ali, legal. olha a sacada aqui. Mas pera lá, tem como deixar mais rápido? Já tá no STF, já foi pra primeira turma. Tem como deixar mais rápido? Tem. Vamos dividir em 5 processos. Vamos dividir em 5 processos. E vamos começar primeiro com o processo do Bolsonaro. 34 acusados em um processo só é muita gente, é muita testemunha, vai atrasar as audiências. Dividir em 5 processos para correr ainda mais rápido o processo do Bolsonaro. Pronto, esgotaram todas as estratégias para esse caso ser o mais rápido possível. Por quê? Uau. Quando um caso é julgado no STF Lisboa, não tem para onde recorrer. Não Não. tem para onde recorrer. É só ajoelhar e orar. Tribunais internacionais não vão invadir a nossa soberania e absolver alguém. Não existe isso. Uhum. Tá? Então, julgando no STF, qualquer pena em Lisboa acima de 8 anos é cadeia. No Brasil é assim. Passou de 8 a pena, xadrez. Tá? E julgado em órgão colegiado, inelegível. Então, no dia que sair a sentença da primeira turma do STF, Bolsonaro está inelegível, e se a pena passar de 8 anos, ele está preso. Então, todas as estratégias possíveis para isso acontecer em 25 utilizaram. Acontece que se enganaram com o cara. Aqui está a tese. Luiz Fux. Quando eu estava assistindo o julgamento e eu vi o desconforto do Fux e eu vi o Fux deixar claro que ele discorda da delação do Mauro Cid. Ai. Ele discorda da competência da primeira turma. Eu falei, o tendão de Aquiles do Alexandre de Moraes. O Fux é o único juiz de carreira hoje no STF. Uhum. Ele foi juiz, ele foi desembargador, ele passou num concurso e virou ministro. O Fux é old school. Ele é daquela galera que respeita a corte, que se preocupa com a imagem, com a reputação da corte, com a história da corte. E o Alexandre de Moraes ultrapassou limites intransponíveis, Lisboa, a ponto de estar gerando um desconforto na corte, entre os pares. O Fux pensa o seguinte, olha só, eu entendo que vocês querem condenar, até eu, eventualmente, tenho o desejo de condenar, mas, pelo amor de Deus, nós temos que seguir o mínimo de uma regra a não expor tanto o STF como vocês estão expondo. Uhum. Aonde que chega a cereja do bolo? Muitas pessoas me dizendo assim, tá, tudo bem, Jeffrey, pode ser um teatro do Fux. Pode ser. Pode ser que o Fux só vai bravatar e não vai fazer nada. Pode ser. Pode ser que, de fato, ele está tendo um surto de consciência, né? Está tendo um conflito de consciência porque é um juiz e está, de fato, incomodado com a pena de 14 anos da Débora, como ele falou que está, e que todos nós estamos. A questão é, eles tinham que receber a denúncia, tá, Lisboa? Muita gente falou, pô, Jeff, você errou. Você falou que o Fux ia ser um problema, o Fux recebeu a denúncia. Gente, a denúncia recebe mesmo. Em 99% dos processos no Brasil, essa fase de receber ou não a denúncia é recebida. Mas o Fux falou assim, não é o momento, hoje não é o momento de questionar a legitimidade da delação premiada do Mauro Cid. Ele falou isso. Mas, no momento oportuno, eu vou questionar. Então vai ter um processo, Lisboa. Gente, não joguem a toalha, o processo está só começando, tá? Calma, tem muita água para rolar. Tá? Vai ter audiência, testemunhas serão ouvidas, o G Dias vai ser ouvido. Calma, tem muita água para rolar, tá bom? Ao final, os juízes terão que dar uma sentença.
E nessa de dar uma sentença vai ter uma sessão, Lisboa, né? Eu vou colocar minha bequinha lá, vamos ter 1 hora para cada réu para fazer a defesa oral. 1 hora para fazer a defesa. E ali sai a sentença. Acontece que, em qualquer ponto, Lisboa, que um ministro divergir, então pensa, imagine só que o Fux divirja do relator em qualquer ponto. Ele pode ser voto vencido, tá? Pode dar 4-1, por exemplo. 4 contra o Fux. Mas em qualquer ponto que um ministro divergir dos demais, nasce para a defesa um recurso chamado embargos infringentes. O que é esse recurso? A gente manda esse caso da turma para o pleno. E esse caso não termina mais na primeira turma, ele termina no pleno. Ou seja, quando o Fux demonstrou incômodo com algumas regras, dá a entender que ele vai questionar em algum momento. E se ele divergir, por exemplo, se ele votar pela anulação da delação do Mauro Cid, esse caso não termina mais na primeira turma. Se ele questionar qualquer ponto desse processo, esse caso vai ter que ir para o plenário. E no plenário é hora estendido, recomeça a discussão e esse caso não termina mais em 2025. Então a leitura que eu fiz, pela experiência de processo, tá, Lisboa? Eu sou advogado, não sou jornalista, não sou comentarista político, eu sou advogado, eu vivo da advocacia, Lisboa. Eu sou advogado criminalista. Da experiência que eu tenho, quando eu vi isso, eu falei, deu errado a estratégia do Alexandre de Moraes. O trem descarrilhou. Esse caso não termina mais em 2025, não tem como. Só terminaria em 2025 se fosse unânime em todos os pontos os ministros. Agora, se eu tiver enganado e o Fux não divergir de nada ao final, aí a estratégia deles deu certo. A questão é que hoje sai uma matéria no Metrópolis. Você viu, Lisboa, a matéria no Metrópolis? A esquerda acusando o golpe já. Esse processo vai demorar e quanto mais demorar é melhor para o desgaste do Bolsonaro. Não, eles queriam o Bolsonaro preso ontem. Tá? Eles já estão achando motivo para justificar a primeira derrota deles, que é esse processo não terminar em 2025. Tá? Eles já sabem que esse processo não termina mais em 2025. Agora, nós vamos ganhar esse processo? É outra coisa. Outra coisa. A primeira acusação que eu faço, né, a primeira exposição que eu faço é, pela minha leitura de experiência processual, a estratégia de terminar em 2025 deu errado, porque vai nascer as defesas um recurso de levar esse caso para o pleno. No pleno tem o André Mendonça, que vai vir a analisar. E o Fux tem moral, tem reputação, né? Tem casca para peitar o relator. Veja, Lisboa, chegar no pleno com o voto do Fux divergindo do Alexandre de Moraes, vai rachar o STF. Você está entendendo? O Fux tem estofo, Lisboa, para virar esse jogo. Ele tá do nosso lado ou não tá do nosso lado, não importa, ele é um juiz. Correto. Ele tem um mínimo de consciência. Né? Ele tem um mínimo de confiança e compromisso e responsabilidade com a lei. Ele tem. Ele não vai aceitar que só narrativas vazias prevaleçam. Ele não vai aceitar irregularidades gritantes. Por quê? Ele sabe que isso vai manchar para a eternidade sua imagem de juiz e a imagem da corte. É essa a leitura que eu fiz, Lisboa. Eu acho que será assim. Claro que ninguém é dono da razão, é uma leitura que eu estou fazendo, que está nascendo uma possibilidade desse caso não terminar na primeira turma, se estender para o plenário. Agora eu vi a Carmen Lúcia até falando, num momento de fala, ela falou assim, os advogados do presidente são muito bons, né? Ela elogiando, eles mesmo falando que não conseguiram receber todos os processos, que eu não sei como que anda isso, eles conseguiram fazer uma boa defesa. Você imagine quando receber tudo, né? Que agora eu acho que abre as porteiras, né? E com essa brecha que o Fux dá, abre-se um espaço muito grande do jogo agora, né? É assim, o que vai acontecer? Vai ter agora processo, tá, Lisboa? Então agora começa o processo definitivo, tá? Provavelmente o Alexandre de Moraes ele vai nomear um desembargador, um juiz instrutor que a gente chama. O Alexandre de Moraes não é o cara que vai sentar e vai fazer audiência, né? Ele não vai fazer audiência, ele vai nomear, e ele pode fazer isso,
um juiz para fazer as audiências por ele. E de testemunhas serão ouvidas. Então vai ser assim o processo. Testemunhas arroladas pela acusação primeiro serão ouvidas, depois testemunhas arroladas pelas defesas. Um processo virtual. Tá? Terminado isso, vai ser marcada uma data para presencialmente na primeira turma a acusação falar por 1 hora, depois as defesas falarem por 1 hora. E aí vai ter aquela sessãozinha de votos. Que teve agora, vai ser igual. E ali, cada relator, cada ministro, começa com o relator, cada ministro vai ler o seu voto. Se houver qualquer divergência entre eles, esse caso vai para o plenário e não termina mais na primeira turma. Então é aqui que os advogados estão se apegando. Eles não querem deixar, na verdade, ir para... Quer matar o assunto ali. Eles querem matar na primeira turma, porque daí acaba. Entendi. Eles querem que acabe na primeira turma. Estratégia... Só que, a estratégia foi essa, por isso que tiraram do plenário, porque no plenário demora mais no plenário. É mais gente para votar, alguém pede vista, senta no processo, né? Por exemplo, esse processo é o processo mais rápido já da história do STF. Desde que existe Suprema Corte no Brasil, já é o processo mais rápido. Agora uma pergunta, ele começando desse jeito, ele pode vir ao caso de bater igual o do Sérgio Moro? O CEP não bateu, mas tudo bateu. O CEP não bateu, zerou. Então porque ele tá cavalando, ele tem algumas coisas que não batem ali, que qualquer pessoa leiga entende, né? Sabe o que eu achei, Lisboa? Eu achei um grande tiro no pé televisionarem isso. Né? Olha só, vamos fazer uma matemática aqui. E tem que televisionar mesmo, é público. Né? É público. Né? Mas olha só, nós tínhamos certeza que não tinha provas. Mas havia pessoas que estavam na esperança de ver provas contra os golpistas. Tinha! Esse povo aí que tá gritando, os golpistas, bolsonarista preso, esse povo tava acreditando no relator. Esse povo tava acreditando na Rede Globo, no Metrópolis. Então tinha muita gente com muita expectativa nesse dia. Ou seja, ficou bem claro agora, Lisboa, que a gente estava certo. Exato. Não tem prova. Veja, televisionaram que provas não existem. A prova do golpe. Me coloca um vídeo na tela que não estava no processo, criou mais uma nulidade, né, para entrar. Era isso que eu queria te perguntar. Isso dá mais tempo pro jogo. Já pode ir pro Guinness Book, tá? Já pode ir pro Guinness Book. É o processo com mais ilegalidade da história do mundo. Tá? Do mundo civilizado, Lisboa. Vai pro Guinness. Tá? Eles estão falando desse filme que teve aí, né? Ainda estou esperando a picanha. Como que é o nome do filme? A Espera da Picanha? Deve ser, da cervejinha. Esse filme que nós vamos fazer aqui em Lisboa vai ser 1.000.000 de vezes pior, né? Agora, com toda certeza. Agora porque assim, a gente tem que olhar o cenário político, né? O cenário. Eu vi até uma frase se eu não me engano, do prefeito de Guarulhos, não, de São Paulo, que ele falou o seguinte: se não tiver juiz isento, não há justiça e democracia, diz o prefeito de São Paulo, o Ricardo Nunes. O Ricardo Nunes falando, se não há juiz isento, mas a gente não tem como ter isento num local que foi indicado pessoas de um lado de esquerda, que acaba deixando aquilo entrar, entendeu? Dá pra você ver ali, a gente tem... Eu fico imaginando o seguinte, você tem algumas divergências públicas entre alguns ministros e o ex-presidente Bolsonaro. O cara não vai julgar, você tá no meu peito aqui. Se eu for seguir o rito, não dá pra pegar tu, entendeu? Mais ou menos isso. Olha só, Lisboa, a gente fala no direito. Imparcialidade é diferente de neutralidade. Olha só, não existe ser humano neutro. Todo mundo tem um lado político, todo mundo tem uma religião, todo mundo tem uma opção sexual. Não é verdade? Não existe ninguém neutro. Imagina um juiz que é pastor julgando um pai de santo. Ou um juiz pai de santo julgando um pastor. Ele não é neutro na opção religião, mas ele tem que ser imparcial. O que significa ser imparcial? Ser imparcial significa parecer imparcial, ou seja, eu não me meto na posição das partes, eu não me meto na acusação e eu não me meto na defesa, eu pareço imparcial. É como a mulher de César.
Não basta ser honesta, tem que parecer honesta. O juiz, Lisboa, ele tem que ser alheio, ele tem que estar distante das partes. Por isso que o juiz não pode, na hora de um julgamento, trazer uma prova para acusar. Vejam o vídeo que eu vou passar agora aqui. Putz. Porque ele está substituindo uma posição. Ele está substituindo a acusação. Ele não pode substituir a defesa também. Mas também não pode substituir a acusação. É aqui que está. Então, quando a gente fala o seguinte, olha só, você tem que parecer imparcial. Eu te pergunto, o Flávio Dino, que foi ministro da Justiça, que era a autoridade máxima do poder, que era a autoridade máxima da segurança pública do país no 8 de janeiro, que foi no local dos fatos, ele tem como parecer imparcial? Não tem como parecer imparcial. O Flávio Dino, que falou, né, que vale tudo para derrotar o Bolsonaro, ele tem como parecer imparcial? Não tem. O Barroso, que falou nós vencemos o bolsonarismo, ele tem como parecer imparcial? Não tem. O Alexandre de Moraes, que é apontado como vítima pela PF e pela PGR, tem como parecer imparcial? Então aqui está o problema. Esse é o ponto. Então você dizer, olha só, ninguém consegue ser neutro, ninguém consegue ser isento, tudo bem. Mas a partir do momento que você tem um juiz que não tem como parecer imparcial, ele não é imparcial. A imparcialidade é algo que eu consigo reconhecê-la. A imparcialidade, mais ou menos, o juiz consegue enganar ser imparcial. Essas pessoas nem conseguem enganar serem imparciais. Esse é o ponto, Lisboa. E a lei fala exatamente isso. A lei fala exatamente isso. O juiz que já aconselhou uma parte não pode ser juiz. O juiz que esteve na investigação do caso não pode ser o juiz. O juiz que se ofendeu com a causa não pode ser o juiz. O juiz que é parte não pode ser o juiz. Porque ele não consegue parecer imparcial. Uau. Agora, ontem, Chekine, saiu algumas pesquisas. E hoje saiu outras pesquisas. Dá para ver que há um desespero na esquerda em si, que isso tome uma posição muito rápida. Porque a pesquisa publicada hoje pela Veja, ela diz que o presidente Bolsonaro lidera nas últimas 3 pesquisas publicadas, e uma delas ele lidera com 13 pontos percentuais na frente, uma delas há quase um empate técnico, mas ele está liderando, e a terceira pesquisa coloca ele já vitorioso no primeiro turno em 2026. Você acha que, como é que fica a leitura agora, vendo que o negócio, que infelizmente acabou, como o prefeito de São Paulo diz, o Nunes, se não tiver juiz isento, não há justiça e democracia? Como que você vê esse cenário agora, quando o presidente foi colocado nesse balaio de gato, colocaram ele num golpe que não existe, golpe não se dá desse jeito, e eu tô errado, então, de todos os livros de história que eu aprendi em escola pública básica. Então, assim, o que estava lá não diz isso, senão todas as democracias do mundo seriam vulneráveis, né? Você pega um batom, você vai lá na Ucrânia, resolve o problema, você vai na Rússia com um bando de batom e vovozinha de domingo e resolve o problema. Então não existe, eu não consigo associar. E o que é legal é que as pessoas simples, eu entro no ônibus, converso com as pessoas, elas estão tipo assim, isso não existe. É como, não tá entrando na cabeça das pessoas porque não é aquilo. É baderna. E agora ainda pior, né? Agora ainda pior, né, Lisboa? Exato. E aí, o que acontece? Nessa pegada, eu já vi alguns depoimentos de pessoas que mexem na questão de pesquisas, não só essas que saíram hoje, que mostram o presidente Bolsonaro com uma liderança e uma vantagem muito grande do Lula, mas dizendo que o cenário pode se repetir o cenário de 18 para 19, tá? Com a perseguição que está sendo feita em cima do presidente Bolsonaro. Na questão jurídica, eu queria saber como é que fica agora, como que você vê esse cenário, né? Você tem um cara que está sendo perseguido, que está tentando condenar, tirar ele do páreo político, mas é o cara que lidera as pesquisas. É o cara que está disparado, não tem como. Onde ele anda, multidão. Não tem como tirar isso do Bolsonaro, esquece. Eu queria saber como que você vê esse cenário na questão política. Olha só, Lisboa. É igual pão. Quanto mais a massa, mais cresce. Exato. Essa leitura da esquerda, quanto mais demorar a condenação do Bolsonaro, porque eles já se ligaram que em 2025 não termina, joga para 26, joga para 27. Quanto mais demorar, mais desgasta. A gente tem uma máxima, eu sou advogado de júri, eu faço júri. Eu sempre falo para meus parceiros, para os meus companheiros, meus estagiários, eu falo o seguinte, ó, a gente não pode bater demais na outra parte.
a ponto de a pessoa virar vítima. Então, por exemplo, o promotor é ruim e eu começo a bater no promotor, começo a bater, a ponto do jurado começar a ficar com dó do promotor. Exato. Se eu transformar o promotor numa vítima, já era. O jurado vai esquecer das provas, vai ficar com raiva de mim e vai começar a defender o promotor. É natural do ser humano. Então você tem que tomar cuidado com essa medição. O que está acontecendo com o Bolsonaro? O povo está se sentindo, o povo está entrando no jogo. Pô, pera lá, o cara é inocente. Não precisa de tanto. Opa, vocês vão prender o inocente. Opa. Então, eles ultrapassaram essa linha que você não pode ultrapassar. De transformar o mais fraco, a vítima, em mártir. É o que eles estão fazendo com o Bolsonaro. Nesse jogo que eles estão seguindo, é Bolsonaro no primeiro turno. É essa a leitura que eu faço. Eles estão jogando muito errado, Lisboa. Graças a Deus, é Deus, né? Botando a mão, né? É Deus que tá botando a mão. Deus puro. Por isso eu falei, Lisboa, vocês vão lembrar dessa nossa conversa. Esse processo já atingiu o ápice. Ele não está mais no ápice. Ele já está caindo. Ele está enfraquecendo. A ponto de começarem as divergências. O Fux vai abrir uma divergência ali, outro vai acompanhar o Fux, já vai abrir duas divergências, vai aumentar a discussão, Pode apostar, acabou. Esse processo não termina mais com a prisão do Bolsonaro, como era a previsão inicial. Agora, a gente vê nesse desespero, eu vou até colocar na tela aqui, para o pessoal que está em casa acompanhar também, é uma publicação que saiu aqui, ela diz o seguinte, Christopher, né, Bolsonaro mantém, olha só, eu vou até aumentar aqui, Bolsonaro mantém a base popular, apesar das decisões do STF. Diretor executivo para as Américas da Euroásia Group avalia que o ex-presidente deve manter o papel de protagonismo na disputa eleitoral de 26, mesmo com possível condenação pelo Supremo Tribunal Federal. Então, assim, o Bolsonaro tá ficando maior do que estava antes. Já tá maior. Gigante. Eles já ultrapassaram aquela linha que eu te falei. Uhum. O Bolsonaro tá virando o... É que assim, qual que é a estratégia? Por exemplo, eu vou falar com o juiz. Eu vou passar uma estratégia para vocês. Eu vou falar com o juiz. Como que eu chego pro juiz? Eu chego dando aula de direito pro juiz ou eu chego transformando o juiz no meu advogado? Eu chego, pô, excelência, olha esse caso aqui. Pô, me ajuda. Olha isso aqui. Excelência, pô, coitado do cara. Olha isso, pô, excelência. Quantas vezes... Excelência, nem é a minha área. Puxa, eu tô aqui ajudando um amigo. Nem entendo dessa matéria, excelência. O juiz fala, pô, coitado desse advogado. Eu vou ajudar esse cara. Agora você chega lá cheio de pompa. Excelência, tá errado isso aqui. Olha isso aqui que absurdo. Parece até um analfabeto jurídico falando. Isso aqui é um erro de escola, excelência. O juiz vai falar, pô, quem que é esse bosta? Vem me ensinar direito aqui. Não é assim, Lisboa? O que que tá acontecendo? Quem que é esse imbecil que vem aqui ensinar o padre a rezar a missa, rapaz? Né? Então veja, o que tá acontecendo é isso. Eles estão criando defensores pro Bolsonaro. Todos os dias, o Bolsonaro tá ganhando defensores. Porque quando tem um injustiçado, todo mundo quer defender um injustiçado, é natural do ser humano. A gente caça injustiçado para defender. Né? Hoje o Bolsonaro assumiu essa posição. Ele assumiu. Né? Se o Bolsonaro não quiser mais ser político, ele vai ser o imperador do Brasil, Lisboa. A gente tá vendo todo esse caso, a gente sabe que eu vi até uma matéria do Metrópole que você publicou. O Planalto quer julgamento longo de Bolsonaro no STF visando desgaste. Mas não vai dar isso. Não é, Lisboa. Essa matéria aí, sabe o que é essa matéria? Eles estão justificando a derrota, dizendo que essa derrota é boa para eles. É essa leitura. Então segura aí. Eu vou colocar essa na tela aqui. Vamos lá então, quer ver? Eu vou pegar do seu ex que você publicou lá, vamos jogar lá na íntegra aqui pra galera acompanhar junto, quer ver? Olha, Lisboa, tem gente falando, pô, o advogado tá antecipando tese. Não, gente, pare, não é 1% de tese, fica tranquilo. Quer ver? São só leituras de jogo. Vou colocar aqui. Aqui tá o seguinte, ó, como eu havia citado, esse processo não termina em 25, e a esquerda já enxergou isso. Estão observando a possibilidade do processo se estender, inclusive
para além das eleições de 26. Não querem acusar o golpe, que a estratégia inicial saiu do controle, obviamente estão desesperados e articulando para influir, né, no convencimento do ministro Fux, né? E aí você vê a matéria que sai hoje, né? O Planalto, né? Agora o Lula quer julgamento longo, né? De Exato, Bolsonaro. Agora Lisboa. o Lula quer o julgamento longo do Bolsonaro. Não cola. É que assim, Não faz sentido isso aqui. a estratégia inicial qual era, Lisboa? A estratégia inicial é: começa o processo no STF, leva esse processo para a primeira turma, divide ele em 5, porque assim ele termina rápido em 2025. Lembra? Uhum. Agora, eles já viram que esse caso não termina mais em 25. Ou seja, a gente pode olhar para eles agora e falar assim: perderam. A estratégia inicial de vocês deu errado. Vocês se ferraram. Para para eles não dizerem isso, para não assumir isso, eles dizem o seguinte: ó, a gente estava pensando melhor aqui, é exatamente isso. A gente estava pensando melhor aqui. A gente acha agora que seria melhor que esse caso demorasse mesmo. Que nem fosse, que nem terminasse em 2025. Quanto mais demorar, melhor. Você entendeu, Lisboa? Né? E ali é interessante, na avaliação de aliados do Lula, é que longo, justamente, julgamento, né, longo no STF, desfavorece Bolsonaro na Mas, gente, disputa de narrativa. Isso não cola, isso ele vai ficar. Ele já tá ganhando no primeiro turno e nem chegou a 26. eles não querem dar o braço a torcer que a estratégia inicial deles deu errada. Eles estão dizendo literalmente isso. Ah, não, quer saber? A gente nem quer ganhar mais mesmo. Mas agora não seria. Agora vamos lá. A gente tem esse caso que é muito louco, né? Porque aí é jogada jurídica, não é a minha área. É interessante a gente ver isso. É até bacana a gente conversar sobre isso de um jeito que o povão comece a entender. Simples, né? De uma linguagem bem simples, do jeito que você está colocando, tá muito bom. Porque eu vi que o Fux, como é juiz, tem uma carreira muito longa, ele pediu até no caso para rever, né? Daquela jovem que passou um batom para rever a pena. Então Claro. ele já deu um tranco em todo mundo ali, pá. Deu um tranco na geral. Ele já. Ele tá colocando a toga dele em cima da mesa. Exato. Você não acha que isso pode gerar um conflito muito treta lá dentro e você acha que ele pode se intimidar e falar ou ele vai pro pau Ih, mesmo? ei, o Fux é faixa coral de jiu-jitsu, Lisboa. Ah, é mesmo? Ele é faixa coral. Ele é gigante, ele é mais do que preta. Ele é faixa coral de jiu-jitsu. O cara é brabo, o cara é bom jurista. Rapaz, ele parece tão de boa, sossegado, é mesmo? Não, o Fux não vai entrar nesse jogo. Não é assim, Ah, não então vão tá. convencer o Fux, não. Pare. Tava achando que o Fux era esquerda, era vinculado com a esquerda. Nunca foi. Nada. O cara é juiz. O cara é juiz. Entendeu? Eu não tô dizendo que eu falei com o Fux, eu sei o que tá acontecendo. Não, eu tô falando o seguinte: pela minha experiência, eu tô fazendo leituras que o Fux não faz parte do jogo. O Uau. Fux não está alinhado nesse tabuleiro montado. Ficou claro para mim isso. E o Fux, pelo seu histórico de vida, deixa claro que não iria se vender e se render a ninguém. Entende? Se Exato. vocês pegam o histórico do Fux, ele tem essa personalidade de ser um cara com um posicionamento bem firmado e não influenciável. O... É que tem bastante pergunta aqui, eu tô vendo o pessoal perguntando muito, né? A primeira pergunta que eu vi ali, até colocaram no chat, Dr. Jeffrey, onde que o Moraes usou apresentar um vídeo editado né, para dar o ar de golpe? Então a defesa pode apresentar um vídeo contrapondo isso? Ou é nesse erro que a gente ganha um tempo bem longo e vai cozinhando o galo? É assim, é aquilo que eu falei. Erros, né? Erros já dá para escrever uma Barça. Já não é um livro mais que se escreve aqui, é uma coleção, né? É uma Uhum, coletânea de livro para apontar as ilegalidades. Então, olha só, vamos lá. O juiz mostrar uma prova, tá? É proibido? Não é proibido. Agora, nem tudo que é proibido, né? Nem tudo que me é lícito me convém. Então, uhum. não é proibido o juiz mostrar uma prova. Proibido é o juiz mostrar uma prova que não está no processo, que foi o que ele fez. Aquele vídeo, aquela foto apresentada não está no processo.
Entendeu? Entendi. O juiz tem que parecer imparcial. Quando ele traz uma prova, vejam isso daqui que absurdo, não é o momento. Aquilo que ele fez deveria ser feito numa sentença. Esse momento que a gente televisionou é o momento de discutir. Vamos receber a denúncia e iniciar o processo ou não? É uma audiência rápida, de admissibilidade. Diz o seguinte, percebo aqui que há presença de indícios mínimos de autoria e materialidade suficiente para iniciar o processo. Acabou, não precisa nem justificar onde estão os indícios mínimos de autoria e materialidade. Ele só fala que ele, na condição de juiz, ele identifica indícios mínimos de materialidade e de autoria, há justa causa para iniciar. Aquela sustentação de culpa, para provar responsabilidade, aquilo é um juízo de certeza que só se faz numa sentença. Ou seja, ele já antecipou a sentença dele. Não era o momento de fazer aquilo. Entende? Agora a gente está entrando num conflito que olha só que interessante. Então a gente tem um time do presidente Bolsonaro que pegou esses pontos. Eu vi que o pessoal do Supremo, alguns ministros reconheceram que a equipe é muito boa. E se a equipe é muito boa, você vai ter que se desgastar muito mais para tentar vender uma tese. Só advogado bom. Só ali, advogado bom. Ali é só os bichão, os bravos. Não tem juvenil ali. Agora entra um ponto interessantíssimo, tá? A anistia. Porque a anistia bate com isso daí. Né? É quase que uma rota de coalizão. E eu tava dando uma olhada aqui que agora, com a sinalização do Kassab para a anistia, saiu uma matéria no Metrópole que o ministro do Supremo, né, vai revirar alguns processos do Kassab. Como que a anistia atrapalha tudo isso? Lisboa, eles estão revirando a vida do Cássio Nunes, você viu? Que já amordaçaram o Cássio Nunes. É o jogo. Ué, vocês não queriam colocar comunista no poder? É o jogo do comunista. É o jogo deles. É amordaçar as pessoas. Como amordaçaram o Sérgio Moro. Meteram um processo no Sérgio Moro, colocando o risco dele ser cassado. Pronto, o Sérgio Moro não existe mais. Recuou totalmente, vai ser candidato a governador do nosso estado aqui para sumir de Brasília. Quer ser esquecido, quer desaparecer. O jogo deles é esse, é amordaçar pessoas. Por isso que deputados federais, senadores, têm que ser pessoas sem teto de vidro, a ponto de ter moral de peitar esse jogo. Senão não tem como. Os caras olham e falam, claro que também eles conseguem criar coisas, né? Eles criam muitas coisas também, né? Eles pegam uma vírgula e transformam aquela vírgula num grande problema. Pô, criaram um processo de tentativa de golpe. Veja como os caras são perigosos. Criaram uma tentativa de golpe. Lisboa, sabe qual que é a principal tese desse processo aqui? Tá? E não é jurídica. A principal tese desse processo é diplomática. Não precisa nem de advogado para defender o Bolsonaro. Precisa de um diplomata para defender o Bolsonaro. Numa democracia, a principal leitura, a principal demonstração, tá, de que você passou o bastão para o próximo presidente é quando você dá as forças armadas para o próximo presidente. Em uma democracia, esse é a principal clareza de que você está passando o bastão é quando você dá as forças armadas para o próximo presidente. O Bolsonaro já tinha dado as forças armadas para o Lula. Ali ele já tinha passado o bastão. Ou seja, a sua força bélica militar já está na mão do próximo presidente. Você já deu todo o seu poder ao próximo presidente. Essa é a principal demonstração de não haverá tentativa de golpe. Você entendeu? Entendi. Em uma democracia, é a demonstração de que eu passei o comando, eu passei já a presidência para o próximo. Aquela cena de passar aquela faixinha, eu acho que o Lula, não vale nada. O Lula ficou magoado ali, deu para ver, né? Assinar um papelzinho que eu passei o presidência para o outro não vale nada. Um aperto de mão, um beijo no rosto, não vale para nada. O que vale nesse jogo é
dar as Forças Armadas ao para o próximo próximo presidente. presidente. E isso foi passado com antecedência, né? Isso foi feito com antecedência, acho que no início de dezembro, se não no final de novembro. Olha isso, hein? Agora, o jogo complica um pouco, porque a gente sabe que quando você entra nessa seara que tem política no meio, você sabe que o jogo começa a mudar, né? Essa matéria do Metrópole aqui, ela coloca o seguinte: a nova arma de Moraes para pressionar Kassab contra a anistia do 8 do 1. É Em porque hoje quem meio. manda no Congresso é o Kassab, né? O cara mais forte no Congresso Nacional é o Kassab, né? E o Isso. Kassab não tem mais nenhuma rixa com o Bolsonaro, não existe, é tudo para trás. Isso. Bolsonaro e Agora, Kassab não tem nenhuma rixa. aqui é uma treta pesada. É uma treta pesada, porque é como você Que o falou, né? Kassab ganha essa briga aí. Entendeu? Você entendeu que o negócio agora escalou um outro patamar? Isso que eu Entrou tô na. falando, isso que eu tô falando. Ei, o processo já não tá mais no Nossa. ápice mais, Lisboa. Tá aqui, ó. Esquece, esquece. É o início do fim. Seria Não uma. existe Seria, ditadura que dure para sempre. Esquece. porque aí a gente tem o seguinte: a gente tem a esfera jurídica, é onde o samba acontece. E nós temos a esfera política, Mas tá é sempre onde. junto, tá, Lisboa? Nunca divide, Isso. nunca separa. Mas ali tem acordos ali políticos que não tem nada a ver com o jurídico. Por exemplo, o Kassab tem interesse em ser, de repente, um governador. Ah, você quer ser? Você vai ter que me entregar isso e isso. Ah, beleza, eu vou entregar. Vai arrumar a guerra. Então você se vira. Não, deixa que eu seguro. Você tá Isso é um entendendo nojo. a treta? Isso é um nojo, né? É, Isso é nojento, né? nem me fala. Isso é nojento, né? É isso que é por isso que nós nos chamamos de direita. A gente não queria que isso fosse assim. É o que eu falo, a direita tem que crescer muito e tomar todos os passos. É. Mas é isso que eu Aprender. tô falando. Lisboa, o trem saiu do trilho. Eles vão tentar botar esse trem no trilho de novo. Eu digo, esse trem tá tão pesado, tá tão grande, que não volta pro trilho mais. Não tem quem tenha força de botar esse trem no trilho. Previsão sua para daqui para frente com esse processo e com o cenário político? Previsão minha, direita com toda certeza no poder de novo em 26, Senado com mais de 2/3 da direita, e esse processo só em 2027. Hoje, qual uma mensagem que você deixaria? A gente está com mais de 10 mil pessoas ao vivo em todas as redes. E eu sei que a mensagem chega rápido. Qual a mensagem que você deixaria para a base aliada do presidente hoje, senadores, deputados, pessoas que estão ali do lado? Não percam jamais as esperanças. Não joguem a toalha. Esse processo, Lisboa, está só começando. Tem muita água para rolar. E eu afirmo a vocês, a gente pode não confiar na justiça, mas eu confio em Deus, eu confio na força do povo e eu confio na competência dos advogados que ali estão. Nós faremos um trabalho muito sério, porque nós sabemos da importância desse processo. Não é só um processo meu e do meu cliente, é um processo do Brasil. E nós, Lisboa, faremos uma defesa tão séria, tão eficaz, que não sobrará nada para acusação. Nós iremos destruir esse castelo de areia, a ponto de não sobrar nada para acusação ao final desse processo, e todos terão que ser absolvidos. Terão que ser absolvidos, porque senão será um atestado de perseguição, porque não haverá nada a fundamentar uma condenação. Eu tenho fé, eu sei que o momento que estamos vivendo hoje é um momento de poucas esperanças, mas eu afirmo a vocês, tá? Maior o que está em nós do que o que está nessa gente. Nós não Amém. vamos desistir do nosso país, nós não vamos desistir do nosso Brasil, e nós vamos vencer a injustiça. Não há tirania que dure para sempre. O poder emana do povo, foi o povo que criou o Estado, e o Estado tem que respeitar o povo. Amém, amém. A gente vai ficar aqui, né, nos bastidores, observando tudo. Como eu sempre digo, né, eu vi que agora a PGR pediu o fim de inquérito contra Bolsonaro sobre o cartão de vacina. Esse que foi um ponto que, só bem dizer para desgastou o presidente, né? Não, vamos desgastar todos os dias, todos os dias, todos os dias, né? E a gente vê que o Mais nada Brasil não tá indo desgasta bem. ele. Eles podem fazer o que Eu eles sei. quiserem. Perderam o time. Transformaram o cara no Marte. Eles podem fazer o que eles quiserem.
Ó, eu vi aqui que legal. O Zema repete Tarcísio e defende Bolsonaro, maior líder É da isso que eu oposição falei. hoje no Brasil. Cara, criaram Marte. Erraram o time. Uhum. Erraram o time, Lisboa. E outra coisa, eles já deram todas as cartas, eles não têm mais cartas nenhuma. Tudo que eles falarem do Bolsonaro, a gente já ouviu uma vez. A gente já Exato. ouviu sobre vacina. Não adianta falar de novo de vacina. Eles podem falar o que eles quiserem. Eles já botaram todas as cartas deles em cima da mesa. Entendeu? Exato. Daqui pra frente, só vão amassar, e quanto mais amassar, mais ele vai crescer. Lisboa, obrigado pelo convite, Tá meu irmão. bom. O papo tá bom. Quero agradecer os mais de 10 mil amigos ao vivo. Eu vou deixar. Faz o seu jabá, fala da rede social, o pessoal te seguir, Não, aonde te encontra. faz um mês que eu fiz um X. Você só tá no X, ó. Você tá no Instagram também, não tá? Então, o Instagram que eu sempre usei, né? Então, daí agora eu fiz um X, né, pra xingar ali. Não, tô brincando, eu não xingo. Você tá ligado que ali é barraco, né? Ali é barraco. Ali é confusão, Barraco. né? Não, Não, eu tô eu fiz. vendo, tem gente me xingar ali, porra, de graça, em Lisboa. Xinga, Me xingar de graça. xinga. Falei, Mano. Ó, eu vou eu falar não pra você, vou. ó. Né? Eu sou um dos caras que mais hater tem. Então, Os Lisboa. cara, Eu já tô os avisando, cara, eu vou começar a reagir. Vou cair pra dentro. eu curto muita zoeira, né? Então os caras sabem que eu cagueando, né? Falando. É. Eu fiz uma. Você viu agora que tá todo mundo perguntando pro Grok. Todo mundo perguntando. Não sei se você chegou. O que é Não sei se isso, você fez uma. Lisboa? O que acontece? O Glock, ele é uma inteligência artificial do que o Elon Musk criou, né? É uma IA. Ah, E mais aí, um. ele responde diretamente no X. É muito mó barato. E aí eu fiz o quê? Eu fiz uma pergunta lá no X, porque é tipo tirando onda, né? Eu joguei uma perguntinha e olha que legal. Você pode fazer qualquer pergunta pra ele, só que você tem que direcionar ele, né? Tá vendo aqui, ó? Eu escrevi o seguinte: E aí, Glock? Qual político prometeu picanha, cervejinha e fez o povo de besta e não cumpriu nada? Ele Aí responde, Lisboa? respondeu, mano. Aí ele tá aqui, ó, o Glock. Aí ele Olha, mas respondeu olha como assim, escreveu. Ele escreveu tipo a denúncia da PGR, ó. Provavelmente teve golpe, ó. Aí ele colocou, ó, provavelmente o Lula, que prometeu picanha, cervejinha barata na campanha de 22, mas não cumpriu. Isso não vai dar bom. Isso não vai dar bom, Lisboa. Isso vai dar uma confusão, cara, esse troço. E aí ainda responde, ó, em 2025 o preço da picanha subiu para R$ 77,47 o quilo, maior em 18 anos. E o da cerveja R$ 11,00 500 ml no Rio. A galera tá frustrada, com 72%, achando que o governo falhou nisso, segundo pesquisa de 24 da Inflation, não sei o que lá, Economic. Né? Então, olha só, a IA respondendo, rapaz, isso aqui foi uma zoeira, Agora não tem ideia. Aí chega os TikTokers pra xingar. Não, não. E aqui, ó, se você pegar, tá quase 1 milhão, olha só. Que hora que você postou isso, Lisboa? Eu Às 11 horas. 11 horas. Não, muito bom, cara, muito bom. Então é isso, eu tô no Instagram também. Mas, gente, eu quero que vocês saibam que estamos do mesmo lado, né? Tô do lado do povo. E sou advogado. A minha missão é defender o povo. A minha missão é defender o povo contra essa tirania do Estado. Esse é meu prazer de vida. Enfrentar o Estado tirano contra o povo. Porque foi o povo que criou esse Leviatã e esse Leviatã tem que respeitar a gente, Lisboa. Obrigado mesmo. E para seguir o Jeffrey Chiquini, é só colocar o mesmo nome ali? Jogou o nome, já acha, né? Jogou o nome, já acha. Legal, Lisboa, bacana. eu quero deixar publicamente aqui, meu irmão, meu respeito a você. Cara, Obrigado. muito bonito o teu trabalho, pô, muito legal mesmo, esse teu jeito descontraído, um cara do bem, né, honesto, muito legal mesmo. Continue, tá, Lisboa? Por favor. O Brasil precisa mais do que nunca de gente honesta e sincera como você, tá? E quero deixar um grande abraço a toda a sua audiência qualificada, querida, obrigado pelas mensagens. E sempre que me convidar, eu tô por aqui, Lisboa. Vai ser um imenso prazer estar aqui com você. A casa é sua aí, sinta-se à vontade. Obrigado, tá? Deus abençoe você. E manda um boné desse pra mim. Vou deixar separado aqui pra você. Então fechou. Abração, tá? Valeu, querido. Um abração, meu irmão. Boa noite, pessoal. Fiquem com Deus.